Deus é bom? O tempo todo? Diga para a pessoa que está do teu lado, nosso Pai é bom. Ele é sempre bom. Aí diga assim para ele, espero que todos entendam. Não, peraí, não é isso não. Diga assim, o nosso Pai é bom. Ele é sempre bom. Apesar de nós. Apesar de nós. A gente falha todo dia, sim ou não? Sim. Pensamentos, palavras, ações, mas Ele continua sendo bom. Ele continua nos amando. Amém, irmãos? Gratidão. De forma incondicional. Amém, irmãos? Está sendo bom esse momento, esse culto, né? Esse encontro. Eu espero que o Espírito Santo continue conduzindo tudo aqui, porque tudo aqui é para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa adoração, a Ele o nosso culto. Amém, irmãos? Amém. E diga para o seu irmão que está do lado de novo, diga assim, que bom que você venceu a chuva. Parece que a chuva é tão poderosa, né, irmãos? Tem gente que não consegue vencer a chuva. Nem a neblina, nem a gota da chuva. Mas que bom que você venceu a chuva e está aqui, amém, irmãos? Tem irmãos aqui que vieram de Uber. Tem irmãos que vieram de ônibus. Tem irmãos que vieram a pé. É, irmãos? Glória a Deus pela sua vida, irmãos. Glória a Deus pela sua vida de estar aqui. Amém, meus irmãos? É claro que muitos não puderam estar aqui. Existe uma diferença entre poder e querer. Tem gente que pode, mas não quer. Tem gente que quer, mas não pode. Mas é bom a gente ser aqueles que podem e querem. Amém, irmãos? Então vocês puderam e quiseram estar aqui. Aplaudo o Senhor pela sua vida. Parece simples demais o que eu estou falando aqui, mas nós estamos vivendo um tempo de muito esfriamento espiritual. Você tem percebido isso, irmãos? Muito esfriamento. Por pouca coisa as pessoas estão deixando de ler Bíblia, as pessoas estão deixando de cultuar, de se encontrar. Por pouca coisa. Por pouca coisa as pessoas saem da igreja. Às vezes a gente tem que ficar pisando em ovos, né? Então que nós sejamos crente raiz. Amém, irmãos? Amém? Diga para o seu irmão, eu estou pedindo você para pregar toda hora aí, né? Diga para o seu irmão, tem que ser crente raiz. Diga, raiz. Por falar em crente raiz, né? Eu tenho uma notícia triste para dar aos irmãos. Eu creio que a maioria já sabe. Assim, triste na alma, né, irmãos? Mas estamos alegres no espírito. É que a nossa irmã Terezinha partiu para Jesus, né? A irmã Terezinha era uma irmã sempre fiel aqui aos cultos. E a irmã Terezinha é para nós uma inspiração de crente raiz. Se você quer ser crente raiz, lembrar de como a irmã Terezinha era e procure ser pelo menos igual. Uma mulher comprometida, uma mulher que levava a sério o evangelho. Não é porque partiu não, irmãos. Isso eu falava com ela. Todo culto que encerrava, ela vinha aqui na frente me dar um abraço. E ela sempre foi exemplo para a gente. No dízimo, né? Então ela vinha com toda a sinceridade do coração dela para cultuar, entregar o dízimo. Eu fui fazer uma visita para ela nesses dias que ela estava ainda passando um pouco de mal. E o que eu vi lá na beira da cama dela? A cama não, de um sofá que estava ali, né? A Bíblia. Enquanto estava ali mesmo enferma, estava ali lendo a palavra de Deus. Quantos irmãos no nosso meio aqui agora? Tá, irmãos? A gente não vai expor ninguém. Mas quantos irmãos no nosso meio aqui agora não têm tido o hábito de ler a Bíblia? De ler um versículo da Bíblia, irmãos. Não tem tido o hábito de orar, de tirar tempo com Deus, o hábito de adorar. Então nós somos chamados para ser crente raiz. E assim, com muita tristeza que a gente traz esse anúncio aqui do falecimento da nossa irmã Terezinha. Talvez tenha alguns dos irmãos aqui que não a conheceu. Então a gente fez questão de passar um videozinho, montar um videozinho com algumas fotos. Você fecha aí, Nara, por favor.
Tem um hino aí de fundo aí? Põe no início de novo, por gentileza. Vê se apaga essa luz aqui também. É um videozinho rápido, só para os irmãos que não a conheceram, mas essa mulher é nós. Ei, é uma inspiração para todos nós. Quem lembra dela? Faz assim com a mão. A nossa irmã Teresona aí. Chama Terezinha, mas era Teresona, né? Olha o tamanho da nossa irmã. Guerreira. Aleluia. Aplaudo o Senhor pela vida da irmã Terezinha. Está aqui parte da família, né? O Alessandro como filho, a Alessandra também. O nosso outro irmão está ali também, os irmãos lá atrás. A família está ali, né? E dizer para vocês que vocês são amados, tá? A irmã Terezinha era amada e muito amada, e vocês também são amados. E nós, como igreja, estamos à disposição para estar servindo vocês no que necessário for. A perda não foi só de vocês, humanamente falando. A perda é nossa, é da igreja, da família, resgatando vidas também. E no que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente, que nós somos uma família. Amém? Muito amada essa mulher, né? Muito amada. Lá no velório, lá, não tinha onde pôr gente, né? Para a glória de Jesus. Muito querida por nós, querida pela própria família. Uma guerreira, né? E é uma crente raiz que se foi. É uma geração que está indo, de cristãos comprometidos com o Evangelho, de cristãos, porque há crente e há cristão. Então nós fomos chamados para ser cristãos, ser raiz, amém, irmãos? Amém? Eu costumo dizer que nós somos a média de pelo menos 5 que a gente anda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado hoje com quem a gente anda, até mesmo no nosso meio. Isso não significa que você não deve andar com os maus, mas a partir do momento que você traz os como você melhor. Agora, se os maus levavam a um outro nível, onde você perde a essência do cristianismo, para proteger você, talvez é necessário você vigiar um pouco mais com quem você anda. Nós somos essa média de pelo menos 5 pessoas que a gente anda. E a gente está vivendo um tempo, volto a dizer, muito difícil. Não tem problema. Vê esse aqui, Júlio, por gentileza. Esse. Amém. Ficou melhor, gente? Amém, meus irmãos? Então, assim, hoje a gente precisa buscar aquelas pessoas que são referenciais para a gente. E fazer dessas pessoas inspiração para a nossa vida. Porque, infelizmente, os dias são maus. E o próprio Jesus disse que o amor de muitos esfriará. E glória a Deus que o texto não diz que o amor de todos. O amor de muitos. E que eu e você não façamos parte desses muitos. Que continuemos com o nosso coração aquecido por Cristo. Amém, meus irmãos? Como João vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Quero fazer registro da presença aqui do Márcio, da Verônica, família, né? Darcy, está ali com a gente também, a esposa, que bênção. Vocês são amados, tá? Nós amamos demais a vida de vocês, estávamos com saudade de vocês. E aqui é a família de vocês. Aqui é a casa de vocês. Sejam sempre bem-vindos, tá? Amém, meus irmãos?
Abra a tua Bíblia comigo. Glória a Jesus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Quando vocês abrem aí, eu vou soltar esse microfone aqui. Romanos 12. Obrigado, Júlio. Todos acharam? No versículo de número 1, tá, irmãos? 12, 1. Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício que agrada a Deus. E ele conclui e diz assim, que é o vosso culto emocional. Perdão, irmãos, porque eu não estou lendo a Bíblia aqui. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto emocional. Emocional não? Não, irmãos. O vosso culto racional. Razão, amém, irmãos? Razão e não emoção, amém, irmãos? Espírito e não alma, amém, irmãos? Contínuo e não alternado, amém, irmãos? Ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal. Não, é sempre bem, amém, irmãos? Culto racional, tem razão, amém, irmãos? Então, é racional o culto. Sim, irmãos? Então feche os teus olhos, mesmo assentado. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, mas melhor do que a leitura é a revelação. E melhor do que a revelação, Pai, é a prática da tua palavra. E que nessa noite o Senhor nos revele para praticarmos. Que o Senhor falar ao nosso coração aqui, eu quero declarar que nós vamos viver como irmãos, como filhos de um Pai que nos ama. E que nessa noite quer nos ensinar mais. Quer nos exortar se necessário for, quer nos admoestar se necessário for, quer nos corrigir se necessário for, mas nos levar para um outro nível, porque o Senhor, como Pai que nos ama, também nos disciplina, nos corrige, nos orienta, nos exorta, nos admoesta, porque o Senhor é bom, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Portanto, Pai, na pessoa do Espírito Santo, fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações, edifique o nosso entendimento, o nosso conhecimento, de modo que saiamos daqui dizendo, valeu a pena vencer a chuva e estar aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Eu confesso que quando eu lia esse texto lá atrás, eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso. O que seria um culto racional? Porque parece que a gente aprendeu um evangelho muito na emoção. Um evangelho onde quanto mais você pula, quanto mais você grita, quanto mais você chora. Você vem para uma vigília, por exemplo, quanto mais você rodopia. Parece que aí que de fato você conhece Deus, Deus te conhece e você é uma bênção. E às vezes não. Tem muita gente que sai de um culto na emoção, mas quando chega lá fora, a emoção já foi embora. É só vir o primeiro problema, a primeira notícia no WhatsApp, ou a primeira notícia na ligação, ou a primeira situação dentro da própria casa, tudo aquilo que recebeu, parece que vai embora. Por causa da emoção. As nossas emoções, elas afloram muito. Quem sabe um pouquinho sobre psicologia, sabe do que eu estou falando aqui. As nossas emoções, ora estão bem, ora estão mal. Já viu o crente assim? Porque ele quer servir a Deus, ele quer relacionar com Deus no campo das emoções. E no campo das emoções é isso, irmão. Ora você está bem, ora você está mal. O campo da emoção, às vezes coisas pequenas te tira da igreja. Coisas pequenas te desanima. Coisas pequenas você para de orar.
Coisas pequenas você para de relacionar com Deus, porque suas emoções estão abaladas. Você vê aquela pessoa que fala assim: teve uma pessoa que outro dia roubou a minha bênção. São pessoas que ora tão bem, ora tão mal. Na CEMIG, eu trabalhei na CEMIG por alguns anos, eu tive que fazer curso de eletricidade. Isso se chama corrente alternada. O que é corrente alternada? É uma corrente que alterna. Ela sobe e desce, ela é assim, igual Michael Jackson, ó. Quem lembra? É a corrente alternada. E existe também na CEMIG, e também na eletricidade em geral, a corrente contínua, que é o positivo e o negativo. A corrente alternada é fase neutro. Mas a corrente contínua é positivo e negativo. Não é a mesma coisa, é diferente. A corrente contínua, o próprio nome já diz, ela é contínua. Ela não alterna, ela é reta, é uma linha reta. Você digitar lá no Google corrente contínua, você vai entender o que eu estou falando aqui. Você vai ver uma reta. Se você digitar corrente alternada, você vai ver. Então entenda, eu e você, nós não fomos chamados para um cristianismo alternado, porque Deus não alterna. Deus, Ele é sempre Deus, Ele é sempre bom, Ele sempre nos ama. Não tem crise em Deus, para que a gente também não viva crise. Então a gente percebe que quantos de nós, infelizmente, somos abalados pelas circunstâncias exteriores. Tem boas notícias, estamos bem. Tem más notícias, estamos maus. Não, mas espera aí, assim o mundo vive. Esse é o sistema do mundo, que vive de acordo com as circunstâncias exteriores. Mas eu e você não, nós somos de Cristo. E o Cristo que habita em nós, Ele é contínuo. Então pode estar tudo mal do lado de fora, mas do lado de dentro está tudo bem. Por isso que Paulo vai dizer em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, por isso nós não desfalecemos. O que é uma pessoa desfalecida? É uma pessoa semblante caído. Já viu aquela carinha lá que a gente usa lá no WhatsApp, muita gente usa com a boquinha assim? É uma pessoa desfalecida. Então Paulo está dizendo, por isso a gente não desfalece. Por isso o quê? Ele está falando algo anterior. E o anterior dele, ele está dizendo que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Que nós somos vaso de barro, que temos um tesouro dentro de nós. Aí ele fala assim, por isso a gente não desfalece. Aí ele fala assim, porque ainda que o exterior se corrompa, ainda que esteja mal do lado de fora, o interior continua bem, continua de glória em glória. Como é que eu consigo viver essa vida? Quando eu vivo a vida do Espírito, quando eu entendo que a minha vida cristã não é uma emoção, que depende do culto bom ou culto ruim, mas a minha vida cristã é uma razão, que depende da obra consumada da cruz. Eu não sou movido pelas emoções de um dia, de um culto. O louvor hoje, eu não gostei, eu não gosto desse hino. Não é isso que te move. Eu não gostei da palavra hoje, não é isso que te move. Não são circunstâncias que você depende que te move. Não é nada do lado de fora, mas é quem você é do lado de dentro. É você saber que você tem uma razão dentro de você. Qual é a razão? A razão é mais ou menos assim para vocês entenderem. O que é isso aqui que está na minha mão? É pode falar, meu povo, um microfone. Qualquer um que vier debater com você dizendo que isso aqui é uma garrafa, você vai dizer, não, é um microfone. Aí vem outra pessoa, não, mas eu estou vendo uma garrafa. Você pode até estar vendo uma garrafa, mas não é uma. Aí a gente briga, não é? A gente defende. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios que a gente tem que pegar o escudo da fé, para defender a nossa fé. Então assim, presta atenção, assim como esse microfone, é um microfone, olhe para mim, e todos estão vendo que é um microfone, se alguém falar que não é microfone, você vai ou não vai defender? Vai ou não vai?
Mas não, é o microfone. Por quê? Porque você tem uma razão, é racional. Você está vendo que é um microfone. Você sabe que é um microfone. Preste atenção, irmãos. Então, por mais que falem que é um celular, é um óculos, é uma Bíblia, é uma tampa, é uma garrafa, é um púlpito, é uma cadeira, você vai bater o pé, você vai dizer, não, é o microfone. Isso aqui, daqui para cima é uma mão. Aí chega alguém e fala assim, não, isso não é mão não, isso é o pescoço. O que você faz? Você vai defender a sua razão. Você vai dizer, não é um pescoço. Você está ficando louco? Você está ficando doido? Presta atenção onde a gente quer chegar. Você vai dizer, não, isso não é um pescoço, isso é uma mão. E a pessoa vai tentar provar para você que é um pescoço, e você vai dizer, nunca, nunca, nunca. É uma mão. Aí você começa a usar a sua razão. Se você é alguém da emoção, você pode ser convencido de uma mentira e pensar que ela é verdade. Já tem um ditado por aí que uma mentira muitas vezes faladas, ela se torna para muitos uma verdade. Por causa do campo da emoção. O campo que oscila. Então muitos crentes vivem esse mundo da emoção. Está tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Está tudo mal? Nem no culto vem, não ora, fica depressivo. Cheio de depressão no nosso meio, irmão. Por causa das nossas emoções. Então, assim como eu defendo, olhe para mim, por favor, que eu defendo que isso aqui é uma mão, e quem falar qualquer outra coisa, eu vou discutir, não vou abrir mão da razão, eu vou dizer que é uma mão, assim como eu digo que isso aqui é um microfone, e se alguém falar o contrário, eu vou dizer, não, isso é um microfone. Assim a gente deve viver a nossa fé. Vem uma enfermidade, não sei se é para a morte, se é para a vida. O médico falou que eu estou com um problema aqui, e que é por causa do meu pai, meu avô, meu bisavô. Porque você está vivendo no mundo das emoções, aí você sai do médico pior do que entrou. Mas qual é a razão? Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas pisaduras dEle fomos sarados. E eu uso isso como escudo. Eu digo, eu não aceito uma palavra contrária de ninguém, ainda que eu respeite a medicina, ainda que a medicina vai ser bênção na minha vida, é claro que é. Mas eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho convicção, que é racional. É a minha razão. Irmãos, presta atenção. Perceba a sutileza de Satanás. O momento que a gente mais precisa usar a fé é exatamente o momento que menos temos fé. Por quê? Porque nós deixamos ser abalados pelas emoções. O problema vem, abala a emoção, e eu perco a minha razão. Eu perco o racional. Paulo está nos chamando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, a sua cultura do dia a dia, racional. Nós não estamos aqui por emoções, nós estamos aqui por razão. Quer ver? A gente falha. Aí comete um pecado, ou dá um deslize, ou dá uma recaída. Aí o que vem? O diabo falando no seu ouvido, aí está vendo? Não tem jeito para você não. Acabou tudo, olha aí. É o mundo da emoção. Mas qual é a razão? A razão é a seguinte: você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pastor, confessei. Você abriu seu coração para Ele entrar? Abri. É mesmo? É. Então qual é a razão? O que é o racional? É o que a Bíblia diz sobre isso. E o que a Bíblia diz sobre isso? João 1,12. Todo aquele que nele crê e o receber, é dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. E se é filho, é parecido com o pai. Se o pai não usa droga, eu não vou usar. Então é a hora que eu me defendo e falo assim: eu não vou usar, porque eu sou como o meu pai, e o meu pai não usa droga, então eu também não uso. Isso é razão. A fé não é um ataque, a fé é uma defesa, irmãos.
a gente precisa defender a nossa fé de forma racional. Lá no nosso espírito, a gente precisa saber quem somos. Romanos 8 vai dizer para você e para mim que o Espírito dele, que habita em nós, testifica, confirma no nosso espírito que eu e você somos filhos de Deus. A razão é que nós, como alguém que creu em Jesus e o recebeu, nos tornamos filhos. E assim como você vai defender que isso aqui é um microfone, que isso aqui é uma garrafa, que isso aqui é um óculos, você vai precisar defender que você é filho. Você não pode olhar para o seu comportamento para definir quem você é. Você vai olhar por aquilo que a Bíblia diz que você é, e assim você se comporta. Senão você nunca vai se fortalecer para comportar diferente. Você vai estar sempre refém de uma maldição hereditária, de uma fraqueza, de uma droga, de um cigarro, de uma bebida, do mundo terrível aí fora. E o que adiantou então você ser crente? Para quê? Você vai ficar até quando no mundo das emoções? Você vai ficar até quando ouvindo Satanás falar no seu ouvido mentira? E que parece que para você já é verdade. Campo das emoções. Mas eu e você fomos chamados para viver no campo da razão, da convicção. Eu vou usar uma palavra para o seu entendimento. Você às vezes usa isso em área que não é para usar. E onde é para usar, não usa. A gente tem que ser teimoso, teimosa. Essa é a minha fé. Eu sou filha, eu sou filho de Deus. Eu sou curado nele, eu sou abençoado nele, eu sou salvo nele, eu sou reconciliado nele, eu sou justificado nele. E nada muda mais isso. Eu não posso olhar para os meus comportamentos e abalar a minha estrutura de fé. Não, é a minha estrutura de fé que abala os meus comportamentos e muda os meus comportamentos. Não é mudança, meu irmão. Mudança o mundo faz. É transformação. Qualquer homem entendendo um pouquinho, olhando um tutorial lá no YouTube, consegue pegar uma uva e fazer virar vinho. Mas o nosso Cristo que habita em nós transforma água em vinho. É o que Ele fez na nossa vida. Mas a pressão aí é tão forte aí fora, que se você realmente não pegar o escudo da fé, a pressão, a gente falou agora há pouco, até de companhias. Ei, fala baixinho aqui. Até de gente dentro da igreja. A pressão do próprio mundo, a pressão do sistema. Se você for emocional, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai, não é uma má notícia, ou melhor, não é uma profecia, é uma má notícia sim, mas não é uma profecia. Mas se, tem um se aqui antes, se você não viver a razão da sua fé, a razão do seu espírito, a razão de quem você é nele, a razão da obra consumada da cruz, o mundo aí fora está pronto para roubar a sua fé. O mundo aí fora, as pressões da vida, do dia a dia, está pronto para abalar. Eu volto a dizer, até gente no nosso meio que a gente convive. Só há uma forma de viver. Só há uma forma de viver. Ei, cristãos, preste atenção nisso aqui. Só há uma forma de viver, biblicamente falando. Só há uma forma de viver. Qual é a forma, pastor? Ela é clara na Bíblia em 4 lugares. Ela é clara em 4 lugares. Talvez seja o único texto que a Bíblia coloca em 4 lugares a mesma coisa. Para ninguém ter dúvida. Essa forma de viver é o seguinte, está lá na Bíblia. Está em Abacuque, está em Romanos, está em Hebreus, está em Gálatas. O meu justo viverá da fé. A única forma que temos de viver é da fé. E não é fé, ei, preste atenção, isso aqui desencadeia um monte de coisa. E não é fé num Deus que prometeu que vai fazer, mas é uma fé num Cristo que já fez. E a gente tem ensinado isso aqui, só que você precisa ir para o campo da razão. É racional, é engenharia, é lógica. A fé tem que ser lógica. É altura, profundidade, largura, comprimento,
é lógica, é número. É como 2 mais 2 são 4. É lógica, a nossa fé é lógica. Está consumado, já aconteceu. Agora, se você deixar o inimigo colocar dúvida no seu coração, irmão, te abala a nossa estrutura, abala a nossa fé, abala a nossa vida, abala as nossas emoções. Por isso que a gente tem visto, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, muitas pessoas com as emoções abaladas, deprimidas, caídas, desviadas, afastadas, pecando como prática e não como acidente. Por quê? Porque está vivendo no campo das emoções e não no campo da razão, das razões. Qual é a razão, pastor? Está consumada. Eu e você, nós somos nele, presta atenção. Isso é razão, irmão. Isso aqui é microfone. Isso é microfone, ok? Vou te dar algo igual ao microfone. Da mesma forma que você está vendo esse microfone, tá bom? Da mesma forma. Isso aqui é um microfone para você? É ou não? Então eu vou te dar algo que é como um microfone para você. Você precisa levar isso a sério. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Claro que eu estou falando aqui de quem creu e recebeu Jesus. Isso aqui é um microfone? Quem creu e recebeu Jesus aqui? Você é filho de Deus. Nenhum comportamento seu pode te abalar. Preste atenção. O que abala, o que deve abalar não é que você é filho e você pensar que não é mais. O que tem que ser abalado é o seu comportamento como um comportamento de alguém que não é filho. Então é quem eu sou que abala o meu comportamento, e não é o comportamento meu que vai abalar a minha identidade. Porque o comportamento é um estado. Você está aqui hoje, daqui a pouquinho você está em casa, daqui a pouquinho você pode estar em Belo Horizonte, você está em outro país, é um estado. Eu estou doente, estou curado, estou sentindo frio, estou sentindo calor. Estado oscila toda hora, comportamento oscila. Mas quem você é em qualquer lugar do mundo será você. Quem você é? Eu e você, que cremos e recebemos, não importa onde, não importa o lugar, eu e você, nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque a Bíblia diz que somos filhos. Cremos ou não cremos na Bíblia? Todo aquele que o recebeu e nele creu, foi dado a ele o poder de se tornar filho de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Assim como isso aqui é um microfone, quem creu e recebeu Jesus é filho de Deus. Você precisa ter isso como razão. E às vezes a gente fica brigando por outras razões, que a gente, olhe para mim, que a gente está até errado. E porque a gente não briga com Satanás e seus demônios, com a gente mesmo, com o sistema do mundo, em relação à razão que nós estamos certos. Nós somos filhos de Deus. Ah, pastor, mas você é filho de Deus. Preste atenção. Nós não somos filhos de Deus por nada que fizemos. Nós somos filhos de Deus por uma obra que nós cremos. Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Ele morreu e nós cremos. E pelo fato de crermos e o recebermos, foi dado a nós o poder de nos tornar. Não éramos, mas nos tornamos filhos de Deus. Então quando você falha, você erra, não é para você ficar abalado nas emoções da alma e dizer, não sei se eu sou filho, se eu não sei, se Deus me ama. Não. É para você fazer o contrário, dizer, esse pecado, você não combina mais comigo, porque agora eu sou filho de Deus. Defenda a sua fé. Isso aqui é um óculos. Assim como você está vendo um óculos aqui, você precisa ver Efésios 1:3 conforme ele é. É um óculos? É uma verdade que isso é um óculos? Você vai brigar no bom sentido da palavra para provar que isso aqui é um óculos? Então prove para você mesmo que você já é abençoado com todas as bênçãos. Mas por quê? Porque está lá na palavra. Efésios 1:3. Está dando para colocar os textos aqui? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou
não vai nos abençoar. Já nos abençoou. Pretérito perfeito, passado, já aconteceu, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo fala depois da cruz sobre o que a cruz fez. E o pior, que está cheio de crente querendo viver antes da cruz. Diga para o seu irmão, prega para ele e fala assim: nós não somos de antes da cruz, nós somos de depois da cruz. Você precisa defender essa fé. Está conseguindo não? Bendito seja o Deus Pai, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aliás, esse texto é o áureo da igreja. Acho que não precisa nem colocar, precisava nem colocar. Olha lá. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará. Futuro? Não. Diga para o seu irmão, nós já somos abençoados. E olha o texto, com todas as bênçãos. Você tem que defender isso. Você tem que defender isso. Isso é razão. Isso não é emoção. Por um momento que você está vivendo um momento difícil, eu acho que eu não sou abençoado, não. Olha como é que está a minha vida. Eu acho que eu sou até amaldiçoado. Pelo amor de Deus. Campo da emoção. Não, querido, é razão. Assim como esse óculos é óculos, eu e você, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Aliás, o texto está dizendo com todas as bênçãos, não como algumas. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque somos bons? Não. O texto conclui, por favor. Deixa o texto, por gentileza. Tira esse homem bonito daqui. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Onde? Nas nossas obras? Porque somos bons? Porque merecemos? Porque obedecemos. Isso tudo é necessário fazer, mas não para ser abençoado. A gente faz isso tudo porque nós já somos abençoados nele. A gente faz por amor a ele. A gente faz porque a gente reconhece o que ele fez por nós. Nós somos abençoados em Cristo. Mas aí, infelizmente, muita gente funciona assim. Isso é óxido. Mas quando precisa crer nessa verdade, não crê. Está no campo da emoção. Olha a circunstância, vê que naquela área parece que não está tudo bem assim, aí começa a pensar que é assim. Não, querido, é essa área que está errada, não é você não, e nem a palavra. Então quem tem que mudar é a situação, e não o que está escrito sobre nós. Está entendendo, irmãos? Por isso que Paulo nos chama para a fé racional. Por isso que ele nos chama para o culto racional. É a razão, é o que é e pronto, acabou. Isso aqui é um celular? Sim ou não? Você vai bater boca até quando precisar que isso aqui é um celular. Então bate boca com o diabo, seus demônios, com o inimigo, com a sua própria carne. Que olha isso aqui, Romanos 8:37. Por favor, coloquem para nós. Romanos 8:37. Ele vem trazendo um discorrer de um texto anterior. No 37 ele fala assim: mas em todas essas coisas que eu falei para cima, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou para a igreja buscar minha bênção, eu vou buscar minha vitória. Se eu não for para o joelho orar, clamar, buscar, querido, faça isso tudo, mas não para buscar a sua vitória. Faça isso tudo para buscar o Deus que já te deu vitória, para relacionar com Deus da vitória. Porque o texto já disse para você e para mim, você tem que brigar no bom sentido, que o que está escrito tem a ver com você, e que é a nossa verdade racional. Mas em todas essas coisas somos, plural, eu e você, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele determinou lá na cruz, ele venceu Satanás por nós,
e nele eu e você já somos mais que vencedores. E é assim que eu vou me comportar, como um crente vencedor. Tudo que vier contra mim, eu vou vencer. Qualquer situação, eu sou maior que ela, porque em Cristo eu já sou, eu não serei, eu já sou mais do que vencedor. Tem uma razão, não pode ser uma emoção. Amém, irmãos? Como diz um ditado popular aí, emoções à flor da pele. E é isso que a gente tem que vigiar, porque as nossas emoções às vezes estão à flor da pele. Então, as emoções, se você não vigiar, elas são abaladas todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. A gente viveu a situação da perda da irmã Terezinha, e no momento das emoções, a gente chora, a gente sente saudade, a gente sente falta. Olha como que funciona. E está errado isso? Não. Mas já imaginou encontrar com a Alessandra daqui 1 ano, o Alessandro 2 anos, 3? Minha mãe morreu. Não, peraí. Eu não vou ficar a vida inteira desse jeito, nesse campo, vivendo luto. Não, amém. Ela partiu, vai doer, a gente sente saudade, sente falta. Esse é o mundo da emoção. Mas qual é a razão? A razão que ela é cristã, filha de Deus, está no céu, a gente vai encontrar e vamos morar junto uma eternidade. Então o Espírito vem lembrando que esse tempo aqui é passageiro mesmo. Aí você começa a ter razões sobre isso. Porque senão, eu já vi gente que fica depressiva. Mãe, eu conheço uma mãe que ficou tão deprimida com o filho que faleceu, que morreu. Nova. E ela foi definhando, porque a emoção tomou conta até a morte. Não, a gente tem esse período do luto, período da saudade, mas está no campo das emoções. Eu preciso buscar a razão, a família precisa buscar a razão. Qual é a razão? Não, ela é filha de Deus. Não, o plano de Deus para nós nem está aqui, é lá. Não, nós vamos encontrar um dia. Não, aquele corpo vai ressuscitar, nós seremos eternos. Você traz essas razões, sobrepõe as emoções e começa as coisas a normalizar dentro da gente. Quem está entendendo, irmãos? Isso vale para muitas áreas da nossa vida, irmão. Para muitas áreas. Você chega lá no seu trabalho, vai trabalhar, o patrão chega e fala assim: olha, a gente tomou uma decisão aqui, a gente está te demitindo. Aí a emoção fica louca. Ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí começa. Não, eu falei assim: opa, eu sou filho de Deus, eu sou amado dele, ele pagou um preço por mim. Davi antes da cruz já disse isso: eu fui moço, agora eu sou velho, contudo eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sou justificado em Cristo, não vou mendigar o pão. Empregado ou desempregado não vai faltar nada, porque meu Pai é Deus do ouro e da prata, e eu tenho certeza que se essa porta fechou é porque Deus tem uma porta melhor para mim. É assim. Nada tem o poder de abalar um crente que vive no campo da razão. Agora, se for o campo da emoção, é toda hora abalado. O que a cruz fez por nós, irmãos, é para a gente não se abalar em nada nessa vida. Não se abale em nada. Nós somos inabaláveis. Inabaláveis, porque nós somos da razão. Somos filhos de Deus, somos amados de Deus, somos justificados em Deus, somos reconciliados em Cristo, somos salvos para passar a eternidade com Ele, somos abençoados, somos mais do que vencedores, somos regenerados, somos transformados, e pelo menos um aleluia. Nós já somos, porque o nosso Cristo já morreu e nos tornou. Não somos por nada que fazemos, nós somos pela obra consumada da cruz, por tudo que Cristo fez. Tudo que a gente faz, não é para Deus fazer por nós, não é uma barganha, não é uma troca. Tudo que a gente faz é por amor a um Cristo que já fez por nós, é por gratidão a uma obra que já foi feita a favor de cada um de nós. E essa tem que ser a nossa fé. Talvez você vai precisar dessa fé hoje ainda.
amanhã, talvez aqui agora. Essa é a nossa fé. Nada nos abala, porque é razão, é microfone e pronto, acabou. Não tem, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, sou justificado em Deus. Acabou. E nada tem o poder de nos abalar. Ainda que o exterior se corrompa, o interior continua de glória em glória. Situações são difíceis? Não. Estamos vivendo tempo difícil? Estamos. Aí a gente fica pensando que é o presidente da república que vai mudar a nossa vida, nossa situação. Chega a época de política, fica brigando, fazendo inimizade para tudo que é lado. Dê o seu voto, irmão, não passe disso. Porque não é esse sistema que nos governa. Nós somos do reino de Deus. Nós somos de um reino que a economia está tudo certo, que o rei desse reino é justo, e que ele está no controle de tudo. Mas aí a gente vai para o mundo, não que a gente não tenha que ser cidadão, não tenha que votar, não tenha que realmente pensar um pouco sobre eleições, não é nada disso que estou dizendo, mas há um limite, e eu tenho que colocar esse limite e entender, espera aí, ainda que dê tudo errado nesse reino brasileiro, ainda que dê tudo errado no governo dessa cidade, desse estado, eu estou dentro de um reino onde não há crise. Não há crise. É o campo da razão, é o campo do Espírito. Olha o texto, se prestarem atenção. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção para a gente encerrar. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É nesse lugar que eu tenho que viver. É nesse lugar que eu governo as regiões físicas, terrenas. Porque é nesse lugar espiritual e celestial que nós fomos chamados para viver ainda nessa terra. Paulo vai dizer, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Então o que vai nos abalar, irmão? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança está nele, irmãos. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso abençoador, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso Pai. Está tudo nele. Está tudo nele. Aí, irmãos, só para a gente encerrar mesmo aqui. Vamos criar um raciocínio aqui, para a gente encerrar. Preste atenção nisso aqui. Já disse isso aqui algumas vezes. Estou ficando rouco hoje, já estou gritando muito. Olha só, já disse isso aqui algumas vezes. Céu, preste atenção, redobre a sua atenção, que isso aqui é um gatilho que se você pegar, vai para um outro nível de fé. Céu não é um lugar que já existia e chamava céu e Deus foi morar lá. Eu vou repetir, presta atenção, vou dar mais uma chance de pegar isso aqui. Céu não é um lugar que já existia, que já tinha jeito de céu, cara de céu, chamava céu e Deus foi morar lá. Não, céu era um lugar qualquer que Deus foi morar. E quando ele foi morar, virou céu. Muita gente pensa que a gente vai para o céu. Não, a gente vai encontrar com o Senhor nos ares, volta para a terra para reinar o milênio. E lá em Apocalipse 21 fala que o próprio Pai, Deus, desce para morar com a gente no novo céu e uma nova terra. Porque céu não é um lugar que já existe, Deus foi morar. Céu é onde Deus decide morar. Onde Ele decidir morar, vira céu. Tanto é que lá em Apocalipse 21 fala que a cidade não vai precisar de luz, porque Ele vai morar lá e Ele é a própria luz. A nossa eternidade é um dia que não acaba mais, porque quando a noite estiver quase chegando, ela encontra a luz que é Deus e ela não consegue chegar. Então vai continuando dia. A noite vem, mas ela encontra com a luz.
e ela não consegue reinar, porque Deus é luz. Então a nossa eternidade, já parou para pensar nisso? Não haverá noite, como a Bíblia diz. É um dia que não acaba mais, porque Deus vem para a terra, então Ele é o próprio céu que vem para a terra. Então presta atenção, só que não para aí. Onde Deus decidir morar, vira céu. Se Deus decidir morar lá no inferno, irmão, não adianta, o inferno vai virar céu, porque Deus é Deus. É Ele que fez com que o lugar se tornasse céu. Ele não teve que escolher um lugar para ser céu. Ele entrou num determinado lugar, decidiu morar lá, lá virou céu. Até agora vocês estão entendendo? Mas olha por que a gente precisa ter a fé racional. Olha isso aqui, que loucura. Então presta atenção. A Bíblia diz para você e para mim, em 1 Coríntios 3,16. Vou ficar mais perto para você entender isso aqui. A Bíblia diz para nós, em 1 Coríntios 3,16. Se puder colocar o texto, por gentileza. Diz que eu e você somos morada de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos tabernáculo, que é morada de Deus. Deus decidiu morar dentro de nós. Quem crê nisso, diga aleluia. Nós somos a habitação de Deus. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, na pessoa do Espírito Santo, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é o Espírito de Deus? É o próprio Deus, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um só. É como água, existe estados líquido, sólido e gasoso. Todos os três são água. Deus é Deus no Espírito, é Deus em Cristo e é Deus em Pai, e Ele habita em nós. Então você precisa entender isso aqui na sua razão, que se Deus habita em nós, e céu é onde Deus passou a habitar, tem um céu dentro de você. Tem um céu dentro de você. Isso tem que ser razão. Aí na hora que vem os problemas, aí pronto, aí começa. Se Deus decidiu habitar dentro de nós, e onde Ele decidir morar vira céu, a gente precisa crer nisso. Tem um céu dentro de nós. Aí tem uns absurdos que ficam assim, não estou conseguindo assimilar, porque você está no campo das emoções. Balança o teu irmão, mas essa longarina tem que balançar. Fala, tem um céu dentro de nós. Existe um céu dentro de nós, irmãos. Enquanto você não crê nisso, a sua vida não rompe. Então, querido, quando você vai para o seu trabalho, preste atenção nisso aqui. Pode estar um inferno lá no seu trabalho, mas quando você chega, o céu chegou, porque você leva o céu. O céu está dentro de você. Por isso que Paulo, aí a gente começa a entender o Evangelho, quando Paulo fala, ainda que o exterior se corrompa, o mundo infernal que está aí fora, o interior está tudo certo, porque dentro de nós vai de glória em glória, porque dentro de nós há um céu. E aí a gente começa a entender que o governo não está do lado de fora. Se o governo não está do lado de fora, por que que você se abala com as circunstâncias exteriores? Eu começo a entender que o governo está do lado de dentro. Então, nada mais me para quando eu entendo isso. Pode ter má notícia, ter problema, passando luta, economia, tudo que você está vivendo lá de fora, você precisa entender. Do lado de fora pode estar do jeito que tiver, mas do lado de dentro está tudo resolvido. Aqui é lugar de governo. Por isso que vale a pena você abrir a boca e profetizar a bênção, a vitória, o milagre, a conquista. Por quê? Porque você está colocando Deus para fora. Você está colocando o céu para governar o inferno. O apóstolo Paulo, no mesmo contexto, ele fala assim: eu criei, por isso eu falei. Quem crê fala. Quem crê determina. Quem crê profetiza. Às vezes áreas da sua vida estão uma maldição. Por quê? Porque você, ao invés de profetizar o céu que está dentro de você, você fica profetizando o inferno para trabalhar no inferno e você participar desse mundo infernal. Não, querido, há um governo dentro de nós. Vocês lembram em outra passagem que Jesus fala assim: o reino dos céus está dentro de vocês. Lembra disso? O reino dos céus está dentro. Reino tem rei, e o rei está dentro de nós. A gente só precisa crer nessa verdade.
Ah, pastor, lá na minha casa tem que ver meu esposo. É o inferno. E você é o quê? Inferno também? Não, eu sou crente convertido a Cristo. Então você tem o céu dentro de você. Você tem luz dentro de você. E você tem governo, não para governar seu esposo, mas para governar o mundo infernal que ele está vivendo. E declara, não, aqui as coisas vão mudar. Porque quando eu entro na minha casa, entro assim, lá no meu trabalho, tem crente que sai do emprego porque lá está difícil. Não, querido, você tem que sair de lá, não. Você tem que ser um instrumento que Deus vai usar para levar o céu lá para o seu trabalho. Para declarar, profetizar. Agora, para isso, você precisa ter uma fé racional. Porque senão tem situações lá fora que de fato, eu vou até concordar com você. Tem situações que são extremas lá fora, que se você estiver no mundo das emoções, até eu me abalaria. Mas eu preciso defender minha fé. Eu preciso defender a fé racional, entender, não, eu estou nesse trabalho, não é para sair de lá, não é para que eu seja mudado, mas eu estou nesse trabalho para que através da minha vida, eu traga o céu para esse povo. Eu trago o céu para o meu patrão, eu trago o céu para o meu chefe, porque o céu está dentro de mim. Onde eu vou, eu levo o céu. Levo o céu para minha casa, levo o céu para a escola. O céu está aqui agora, amém, irmãos? O céu está aqui, imagine. O céu está dentro de nós. Amém, meus irmãos? É racional. É razão, não é emoção. É razão. E nada pode nos roubar isso. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Aplauda Ele. Glória a Jesus. Feche teus olhos. Vá para o mundo do Espírito, para o governo do Espírito. Não fomos chamados para sermos crentes carnais, mas cristãos espirituais. O mundo é do Espírito, o governo é do Espírito. É um reino que fomos chamados para viver dentro dele. É um reino espiritual. É um reino de governo. É um reino de paz. É um reino que o mundo não consegue entender. É um reino onde é tudo diferente. E esse reino está dentro de nós. Defenda isso. Defenda como uma razão. Em nome de Jesus, quero te louvar, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Te louvar pela tua palavra, pelos teus conselhos. E que o Senhor Espírito Santo, que habita em nós, possa nos lembrar de viver a razão da fé, de viver o culto racional, de saber quem somos, saber o que a cruz fez por nós, saber a posição que estamos, e que não é uma imposição, é uma posição. Somos posicionados como filhos, amados não porque somos bons, mas amados porque o Senhor é bom, abençoados não porque merecemos, mas abençoados porque a cruz já pagou por nós, mais do que vencedores, não porque lutamos, mas porque o Senhor venceu Satanás no nosso lugar. Não é o quanto fazemos, mas é o quanto cremos. Ô Pai, ajuda-nos a viver essa fé, ajuda-nos a guardar o nosso coração, as nossas emoções, e governar com a razão. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós sejamos praticantes dessa palavra. E já declaramos que a nossa semana vai ser uma bênção, porque nós já somos abençoados. Como que a nossa semana será ruim se nós já somos abençoados? Então a nossa semana será uma bênção. Onde a gente colocar a nossa mão vai prosperar, porque somos filhos da prosperidade. Somos mais do que vencedores. Não tem crise, não tem estresse, não tem nada que vai nos parar, porque nós somos filhos de quem é inabalável. E esse que é inabalável habita em nós. Te louvamos, Senhor, por tudo que aconteceu nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Fé racional. Amém, irmãos? Sua semana será muito abençoada. Quero lembrar que terça-feira nós temos o nosso culto.
tá? De curas e milagres. Se você souber de alguém, seja esse instrumento. A nossa vida não tem carência, já está tudo resolvido. Mas de repente você conhece alguém que está precisando resolver um problema de cura, de milagre, enfim. Ou a situação que você mesmo está vivendo e precisa exercitar a sua fé. Terça-feira é dia específico para isso. Esteja aqui, 19h30. Amém? Amém? Dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado e fala assim: nós somos filhos. Somos filhos. Amém? Somos filhos amados do Pai. Somos filhos amados do Pai. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós e permaneça para sempre. Boa noite, paz seja convosco.